Você já parou para pensar que tudo no mundo hoje é feito por dados? O banco sabe o que você faz pelos dados do seu cartão de crédito. O Facebook sabe do que você gosta pelos dados daquilo que você compartilha, comenta, curte. E às vezes as empresas sabem o que você faz ou o que você vai fazer por dados que você nem sabe que está compartilhando na internet. Enfim, o mundo de hoje depende dos dados. Nessa onda de usar o acúmulo de dados para conseguir mais informações, eu fiz um experimento bem básico com uma das obras mais conhecidas e também mais longas da literatura universal. Basicamente, o que fiz foi usar o leitor eletrônico para contabilizar a quantidade de palavras que foram repetidas em uma obra não só muito conhecida, mas também muito longa, Os Miseráveis, de Victor Hugo. E com esses dados, nós vamos tentar entender um pouco do que fala esse livro. O primeiro dado mais óbvio é a quantidade de vezes que o autor menciona o protagonista do livro, Jean Valjean. Nada menos do que 1040 vezes o nome Jean Valjean aparece em Os Miseráveis. Se somarmos as vezes que aparece escrito o pseudônimo que Jean Valjean usa depois que foge da prisão, ele vira o Monsieur Madeleine, esse número de aparições sobe para 1217. Para efeito de comparação, o nome do implacável inspetor Javert, que persegue o nosso herói durante toda a trama, aparece no livro cerca de 441 vezes. Victor Hugo também é conhecido por uma característica do seu romantismo, que é sempre colocar em oposição o bem e o mal. Mas quando confrontamos essas duas palavras, o bem e o mal, notamos que o bem leva vantagem na obra de Victor Hugo. Em Os Miseráveis, o bem aparece cerca de 795 vezes, enquanto o mal apenas 204. Mas há também outras pistas que podemos tirar analisando as palavras de um livro como Os Miseráveis. A palavra França aparece 469 vezes e a palavra Paris 399 vezes. Ou seja, não há dúvidas de que em Os Miseráveis o autor traça também um panorama do país onde ele vive e também da cidade onde acontece a maioria das ações do livro. A análise dessas palavras também nos ajuda a entender um pouco mais sobre o conteúdo da história. Victor Hugo, em Os Miseráveis, ficou conhecido como uma das primeiras vezes que um grande autor falou sobre o tema da miséria, que na época era amplamente ignorada pela burguesia francesa. Palavras como pobreza, social, fome, miséria e galés, que era o nome dado às prisões da época, aparecem juntas 385 vezes. Dessas, as duas que mais frequentemente aparecem são galés e social. E pela experiência da leitura de Os Miseráveis e da vivência do Brasil, a gente pode concluir também que quanto mais prisão, menos justiça social. Os Miseráveis também é um prato cheio para a gente conhecer um pouco mais sobre os grandes personagens do século XIX. Só para dar um exemplo, o nome de Napoleão aparece 149 vezes ao longo da obra. Também podemos destacar grandes episódios da história, como a Batalha de Waterloo, que foi a responsável pela derrocada do general francês. Waterloo é escrita no livro cerca de 105 vezes, enquanto o nome do general Wellington, o maior responsável pela derrota do exército francês, aparece 66 vezes. Bom, a essa altura já dá para perceber as infinitas possibilidades de se analisar um livro tão rico em dados como é Os Miseráveis. Mas vamos para mais algumas curiosidades. Só há uma menção ao Brasil em toda a obra, e na verdade a palavra usada é brasileiro, para falar de um pássaro que seria comum em nosso país. Foi só isso. Pensadores da Revolução Francesa também são frequentemente mencionados por Victor Hugo. Voltaire aparece 34 vezes, enquanto Rousseau
é mencionado 16 vezes. Os personagens da Revolução Francesa de 1789 também aparecem. Robespierre é escrito 17 vezes, enquanto Danton 14 vezes. Há também uma palavra bem específica e que diz muito sobre o contexto da época. E ela aparece 16 vezes. Guilhotina. E também há uma outra palavra que pode dizer muito sobre as intenções de Victor Hugo. Revolução. Ela aparece nada menos do que 186 vezes na obra. Então é isso, espero que vocês tenham se divertido com essa história de juntar números e literatura. Espero também que vocês tenham aprendido um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar em nossas leituras. Comente, curta, compartilhe e se inscreva no Cultibook. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!